Então, boas noites a todos e todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sessão do nosso ciclo de grupo de estudos, Diálogos Leibnizianos. É um grupo de estudos voltado para a análise de textos do filósofo Leibniz, racionalista do século XVII, que tem como seus textos principais a Monadologia, o Discurso de Metafísica e os Ensaios de Teodiceia, além de uma série de pequenos textos e um grande epistolário. Esse filósofo, ele, no nosso primeiro ciclo, já foi apresentado para o público em geral, em uma sequência de 4 encontros, onde nós apresentamos de forma bem geral 4 de suas obras. Foram apresentados a Monadologia, o Discurso de Metafísica, a Teodiceia e os Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. A intenção era de dar um suporte geral para apresentar o filósofo, para nós conhecermos quem era Leibniz, do que tratam suas obras, quais são seus principais conceitos, e com isso nós podemos iniciar um grupo de estudos. Bem, cá estamos, né? Eis aqui os nossos integrantes. Hoje, na sessão inicial desse semestre 2025.1, estou com nossas 2 bolsistas, Kelly e Lani, bolsistas do nosso projeto de iniciação científica sobre o problema do mal nas teodiceias de Leibniz e Hegel. Também temos aqui na nossa sala o nosso mestrando que está pesquisando a Teodiceia de Leibniz. Fazem parte também do grupo agora, né? Estão chegando hoje o Eric da graduação e a nossa colega Carla, que estão aqui presentes conosco, e já a gente agradece, né, a participação dos 2 nesse início de caminhada, e vocês que estão participando conosco virtualmente, né, já agradecemos desde já o interesse de vocês terem se inscrito e de estarem aqui participando com a gente. Desde já agradeço a Maria, né, nossa mestranda, a minha orientanda que estuda Hegel, ao João, meu orientando, que estuda Hegel também, mestrado, seja bem-vindo, João. A professora Cristiane, da Universidade do Instituto Federal do Pará, seja muito bem-vinda, professora Cristiane. A nossa bolsista do Laboratório de Estudos Hegelianos, a Adriana, né? Boa noite, Adriana. Então, essa é a nossa comunidade, com quem nós contaremos de fazer a nossa leitura nesta segunda-feira. Mais pessoas vão participar do grupo, também há essa possibilidade. Esse material posteriormente vai ser editado e lançado mais uma vez na rede, para que as pessoas possam participar de forma offline, mas com o mesmo interesse e colocando suas dúvidas no chat, nos comentários, e assim a gente vai fomentando todo um debate a respeito dos livros e da obra do Leibniz. Para hoje, nós vamos iniciar toda uma discussão sobre o Discurso de Metafísica, essa obra, esse livrinho pequenininho, certo? Que o Leibniz ele se propôs a fazer uma exposição geral do seu sistema filosófico. Então, a pedidos, Leibniz fez um resumo da sua proposta de um sistema metafísico, né? De um sistema que poderia sustentar a sua filosofia, o seu filosofar, um arcabouço conceitual que daria às ciências em geral uma estrutura, certo? Então, no caso, esse livro ele vai trazer os principais conceitos, as principais teorias, os principais princípios com que Leibniz acreditava que a razão humana trabalhava. Ou seja, o que tem aqui exposto para o Leibniz é irrenunciável. É irrenunciável, não tem como nós pensarmos fora dessa caixinha aqui que está exposto no discurso do Hegel, ou no discurso de metafísica, certo?
Ele inclusive fez um breve resumo para um dos seus interlocutores desse discurso. Então a gente ainda tem um pequeno texto de 2 páginas que consegue ser um resumo desse pequeno livro, né? Depois eu posso disponibilizar aí no chat, porque nós temos uma tradução também em língua portuguesa desse breve resumo dessa obra. A nossa intenção é de fazer uma leitura sistemática, ou seja, nós lemos o texto e depois nós comentamos e nos perguntamos sobre o texto. Essa é a proposta. A ideia é ler junto. Então a gente vai ler da primeira frase até a última frase. E aí nós concluímos o grupo de estudo lendo a última frase e discutindo essa última frase, certo? Um grupo de estudo ele tem uma perspectiva diferente de uma aula, que é a perspectiva de todos nós podermos participar como iguais, como pares. Então eu faço meio que o papel de mediador, mas ao mesmo tempo eu vou, sempre que possível, né, e vai ser sempre possível, abrir para perguntas e para exposições de vocês. Então vocês vão ler junto comigo e poderão, sempre que possível, tecer comentários, né? Professor, isso é muito similar a... Professor, e isso quer dizer o quê? E esse conceito aqui? Né? A minha vantagem como mediador é de ser uma pessoa que já trilhou esse caminho. Né? Eu já trilhei esse caminho, então eu sei mais ou menos aonde é que nós vamos chegar. No entanto, no grupo de estudos, as perguntas podem nos levar, e as interpretações de pessoas diferentes podem nos levar a caminhos antes não trilhados. E essa é a vantagem, e é por isso que eu gosto de propor grupos de estudo. Né? Vocês podem me colocar em situações que eu nunca vivenciei no texto leibniziano. Isso é uma vantagem, certo? Para mim. Então, rapidinho, quais são as versões que nós temos? Nós temos essa nova versão, que é uma tradução do Fábio Creder, que acabou sendo publicada pelas edições Vozes. Vocês vão encontrá-la em 2 versões. Nessa versão de bolso, por gentileza, Eric, tem essa versão aqui também, maior. É o mesmo texto, tá certo? É só uma questão de tamanho, tá? Nós temos essa versão aqui, que é a versão da editora Ícone, certo? Essa versão tem a tradução do Gil Pinheiro, tá? Também é uma opção, tá? Traduzido diretamente do francês. E temos a clássica versão da coleção Os Pensadores, que é a tradução da professora Marilena Chauí. Certo? A professora Marilena Chauí traduziu na coleção Os Pensadores aqui o discurso de metafísica. Vocês só vão encontrar essa versão no volume da coleção Os Pensadores da Abril Cultural, que é o volume que o Leibniz divide com o Newton. Certo? Na edição da coleção Os Pensadores da capinha verde ou da capinha azul, que é essa daqui, que é essa coleçãozinha aqui, o volume do Leibniz, ele não vem com o texto da monadologia, nem com o discurso de metafísica, vem só com os novos ensaios sobre o entendimento humano, certo? Então essa coleção aqui não vem com o discurso de metafísica, certo? Outra versão, que nós não temos ela física aqui no momento, é a que saiu na editora Martins Fontes, certo? Que também é a tradução da professora Marilena Chauí, certo? É uma outra versão que nós temos por uma outra editora. Então, essas são as opções em língua portuguesa no Brasil. Temos também a tradução pela editora Colibri, lá de Portugal, mas é muito difícil de encontrá-la aqui em território brasileiro. Certo? Então, vamos
nos guiar por essas edições que nós temos aqui. Bem? Vamos então iniciar o grupo com a leitura. A leitura ela será feita da seguinte forma: a gente vai fazer uma rodada aqui, cada um vai ler uma parte e depois a gente vai conversar a respeito. Ok? Então, a primeira parte trata da perfeição divina e que Deus faz tudo da maneira mais desejável. Essa é a primeira parte do discurso de metafísica. Por gentileza, quem gostaria de fazer a leitura, a partir de qualquer versão. A gente não precisa se ater a uma versão só. Tá? Então, quem poderia? Carla? Não? Deixa eu encontrar a noção mais aceita e mais significativa que possuímos de Deus exprime-se muito bem nestes termos. Deus é um ser absolutamente perfeito. Não se tem considerado, porém, devidamente, suas consequências e, para aprofundá-lo mais, convém notar que há na natureza várias perfeições muito diferentes, possuindo-as Deus todas reunidas e que cada uma lhe pertence no grau supremo. É preciso também conhecer o que é a perfeição. Eis uma marca bem segura dela, a saber, formas ou naturezas insuscetíveis do último grau não são perfeições, como, por exemplo, a natureza do número ou da figura, pois o número maior de todos, ou melhor, o número dos números, bem como a maior de todas as figuras implicam contradição, mas a onisciência e a onipotência não encerram qualquer impossibilidade. Por consequente, o poder e a ciência são perfeições, e enquanto pertencem a Deus, não têm limites. Donde se segue que Deus, possuído suprema e infinita sabedoria, age de forma mais perfeita, não só em sentido metafísico, mas também moralmente falando, podendo relativamente a nós dizer-se que, quanto mais estivermos esclarecidos e informados sobre as obras de Deus, tanto mais dispostos estaremos a achá-las excelentes e inteiramente satisfatórias em tudo que possamos desejar. Eis aqui o primeiro parágrafo, o primeiro artigo da metafísica. E ele começa com algo que para ele, no discurso de metafísica, é muito importante, que é a perfeição divina. A perfeição do Deus leibniziano, que é o Deus dos filósofos. É a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, que o Deus do Leibniz é o Deus dos filósofos, não é o Deus da religião. Tanto isso é verdade que a preocupação do Leibniz está em justificar esse elemento da perfeição. Deus é perfeito, mas essa perfeição ela não se dá de forma gratuita. Deus não é perfeito simplesmente por ser Deus. Eu não vou aceitar isso de graça. Certo? Essa concepção de Deus Leibniz é fundamental na filosofia. Ele tem como certo, é um desencadeado da filosofia dele, né? Deus é um ser perfeitíssimo. Isso mesmo. E aí vem da filosofia, assim dizer, todo o problema. Eu tenho que agora me justificar. Quando é que eu julgo algo como perfeito? O conceito de perfeição é um problema agora. Eu tenho que definir o conceito de perfeição. Quando é que eu digo que algo é perfeito? Quando não possui contradições, é uma boa, Eric. Porque ele disse algo, foi um dado bem importante, porque quando ele diz assim,
algo não é perfeito por ser o maior de todos. O maior número de todos é o mais perfeito? Não, porque o maior número de todos é uma contradição. Por que que o maior número de todos é uma contradição? Porque os números são infinitos. Não existe um número do qual nós não podemos pensar um número maior. Daí a contradição do maior número de todos. Nós nunca poderemos pensar. Pois não? Porque a natureza dos números são infinitas. A ideia de infinito é essa. Se eu determino que há um infinito que é o maior, eu acabei de matar o infinito. Porque eu determino um fim ao infinito. Se o infinito é infinito justamente porque não há fim, então eu sempre posso pensar um além no infinito. Se eu determino um infinito, que há no infinito um final, um momento em que ele acaba, então eu simplesmente assassinei o infinito. Né? Eu tornei o infinito finito. Não faz sentido. Então, a perfeição não é um status que se ganha por ser o maior. Não é um status que se ganha por ser o mais forte. Não é um status que se ganha por ser o mais belo. Não é um status que se ganha por ser o mais. Entendeu? Não é uma questão de quantidade. Perfeição não tem a ver com isso. Então perfeição tem a ver com o quê? Eric colocou uma questão. Tem a ver com não trazer em si contradições. Teria outro elemento que faz da perfeição ser perfeição? Vamos voltar no texto. Vamos dar uma escaneada. Vamos prestar atenção na segunda frase, depois do ponto. Quando ele diz assim: é oportuno notar que há na natureza várias perfeições muito diferentes. Uma informação bem curiosa, né? Então, não há a perfeição. Existem várias perfeições. Graus de perfeição. Graus de perfeição. Que Deus as possui todas em conjunto. Então, onde é que Deus entra nesse jogo das perfeições? Ele as possui todas. E Ele as possui todas em conjunto. Então, a natureza aqui a gente vai entender o que por natureza? O mundo, o universo, ou por mundo e por universo, a gente entende algo que é diferente de Deus. Aquilo que é diferente de Deus é aquilo que foi criado. Né? Então a natureza é o mundo criado. Certo? Na natureza existem perfeições. Essa é uma informação que está escondidinha aqui no texto. E ela já é o primeiro momento de explosão na nossa cabeça. Porque é muito comum, e na época de Leibniz também era comum, você jogar o conceito de perfeição para longe do mundo. O mundo é imperfeito. Quem é perfeito é Deus. Então, como é que na natureza existem vários tipos de perfeição diferentes? Como é que o Leibniz começa com essa frase? Isso é uma frase explode cabeças. Porque a gente fica assim, caramba, quer dizer que no mundo criado, no mundo que não é Deus,
Existem perfeições? Sabe qual é a próxima conclusão que nós tiramos disso? Eu sou criado. Eu sou criatura. Eu sou perfeições. Eu possuo perfeições. Mas ele está revelando no discurso da escolástica, né? Tudo que existe é bom. Tem um grau. Lembremos que o Leibniz é o cara que foi buscar uma solução, né, ao problema das substâncias, das essências, e foi encontrar essa solução nas formas substanciais dos escolásticos. Tudo que existe é bom. Só que aí ele vai pegar esses discursos teológicos e ele vai tentar, quem sabe a ideia não seja tanto de secularizar, racionalizar, mas é uma secularização, né? Porque isso é uma ideia, o Leibniz faz parte de um iluminismo alemão, mais moderado do que o iluminismo francês, com certeza, né? Mas faz parte. Então, no caso, ele lança a ideia de perfeição para cá, para a gente olhar para a natureza, olhar para o criado e dizer, há uma perfeição aqui. O mundo é perfeito também. Mas por que ele está chegando a essas conclusões? Então, ele disse algo, a gente não vai aceitar de pronto isso que ele disse. A gente vai agora botar dúvidas na nossa cabeça, né? Por que ele está dizendo isso? Certo? Porque falando isso aqui, não se tem se considerado suficientemente as consequências. Consequências de quê? Essa afirmação que Deus é um ser perfeitíssimo, não tem se considerado isso. Né? Isso. Que é justamente a crítica que ele abre fazendo uma crítica ao seu tempo. Ele está conversando com os teólogos intelectuais do seu tempo. Certo? Então ele está puxando aí e nos lançando uma série de dúvidas. Ele está botando caraminhola na nossa cabeça. E depois ele vai tentar justificar essas caraminholas. Entendeu? Ele está... O Leibniz, como a gente diz aqui no Ceará, o Leibniz, ele está arengando. Ele está arengando com a galera. Ele está arranjando confusão. Só que ele está arranjando confusão para fazer algo bom, que é o quê? Ele está tentando conciliar as pessoas. Ele é um filósofo conciliador. Ele está tentando dizer assim, olha como não há questão, como não há pendenga, como não há motivo de rixa aqui. Certo? Então, primeiro ponto é esse. O mundo criado, ele traz em si perfeições. Só que existem graus. Onde é que essa perfeição está em grau máximo? Em Deus. Deus, ele possui a perfeição em seu grau máximo. Em nós, no mundo criado, existe perfeição. Aí a gente levanta a questão para o Leibniz. Como no mundo criado há perfeição e por que você está afirmando isso? Mas se contrapor a autores também que tem uma visão pessimista da coluna, parcial, mais. Aqui já é uma ressonância do seu otimismo. Isso mesmo. Tem várias questões, vários autores são extremamente pessimistas. Né? A Europa, dessa época aqui, é sempre bom lembrar, né? A Europa está em meio a guerras. Né? No século XVII, nós temos guerra dos 30 anos, temos várias questões que estão acontecendo desses territórios, né? E isso tudo faz com que a visão pessimista de mundo
ela acabe sendo reverberada em teorias negativas. Então tem gente que já está querendo abandonar esse conceito de Deus, de divino. Né? Deus é um cara que não liga pra gente, Deus joga dados. Né? Então Leibniz, ele é um cara que está tentando apaziguar esse território. Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui, né, Ele vai definir como perfeição? é essa definição que o Eric chamou a atenção, de que as perfeições, elas não implicam impossibilidades, porque elas não trazem em si contradição. Isso é muito legal, porque o Leibniz, ele vai filosofar com a razão debaixo do braço, com a razão daquilo que os modernos vão considerar o tribunal da razão. A lógica, ela é aquilo que é mais caro para essas pessoas. Não posso fugir da lógica. A lógica, ela se impõe. Então, o Deus do Leibniz, ele é um Deus que ele está submetido aos parâmetros lógicos. Para os teólogos, isso é um problema. Algo acima mesmo de Deus? Desse modo? A lógica, ela condicionaria Deus. Não, mas... Ele não poderia agir fora da lógica. Deus não poderia agir a seu bel prazer. Do nada, aqui, por um capricho divino, eu teria uma cabeça de cavalo e começaria a relinchar para vocês. Entendeu? Um capricho divino. Todo mundo, poxa, o que foi que aconteceu? Que coisa maluca, que é isso? Né? De repente eu pegaria um caroço de abacate, plantaria e daria um milho. Uma outra, 2 mais 2. Milagre. Né? Ou então 2 mais 2. 2 mais 2 daria 5. Né? E todas as vezes que você pegava 2 maçãs e colocava mais 2 maçãs, quando você olhava, dava 5 maçãs. Né? E você olhava e não é uma questão, não é uma fake news, não é que estão me enganando. Quando eu junto as duas coisas, sempre dá 5 coisas. Quando 2 mais 2, eu tenho 5 coisas. Que brincadeira é essa? Que está fugindo da lógica. Então, isso seria um capricho divino. Certo? Coisa que nós vemos quando se está tratando sobre os deuses gregos. Os deuses gregos, eles têm caprichos. Eles gostam de fazer essas brincadeiras com os humanos e tudo mais. Mas o Deus leibniziano não pode. Por quê? Ele segue a nacionalidade, ele segue a lógica, ele segue os mesmos conceitos que é sujeito a todo mundo. Justiça, humildade. Ele não tem esse direito. Aí, amigos, amiga, os teólogos não gostaram. O negócio ficou tenso. Porque aí você estava dizendo que Deus não era livre. Você está vendo as consequências disso? Quer dizer que Deus não pode fazer o que Ele quiser? Ele faz o que Ele quer. Só que Ele é racional. Ele não... E aí tem uma série de princípios que nós vamos ver acontecendo aqui. Se Deus pode fazer o melhor e não faz, Ele é mau. Entendeu? Se ele faz só o melhor, ele não é livre. Isso, justamente. E se ele é obrigado a sempre fazer o melhor, ele não é livre. E aí, como é que eu lido com essa contradição? Como é que eu explico Deus então? Como é que Deus faz sentido para mim nessas condições? Esse é o problema que o Leibniz vai tentar resolver. Viu como entrar na questão da perfeição é necessário? Ele tem que começar pela perfeição, porque isso é um problema. Ele primeiro tem que tirar esse problema do caminho
para depois tratar das coisas. O Criador, ele tem que fazer sentido. Se o Criador tiver defeitos, tiver problemas, então como é que eu vou falar da criatura? Do mundo que ele criou? Buscar lógica no mundo que ele criou. Se o próprio Criador tem furos, quando eu vou tentar explicar ele para as pessoas. Há contradições dele. Deus não pode ter contradições. Isso é... E olha quem é que está tentando resolver isso? A gente. Seres finitos. O Leibniz é muito corajoso, né? Vamos tentar resolver. Aí, ainda nesse parágrafo, ele diz assim: segue que Deus, possuindo a sabedoria suprema e infinita, age da maneira mais perfeita, lá no final. Não somente no sentido metafísico, mas ainda moralmente falando. Aquilo que o Iranildo estava colocando. Todas as vezes que você vê o Leibniz falando algo sobre moral, ética, vontade, tem a ver com liberdade. Certo? Então, se ele estiver falando sobre vontade, sobre bondade, Deus é boníssimo, Deus é bondosíssimo, ele está falando sobre liberdade. Deus ser livre ou não ser livre. Certo? Então, essa é uma situação. Então, Deus, ele não é perfeito apenas metafisicamente. Deus é perfeito também moralmente. A questão, professor, por que Leibniz faz tanta questão de garantir a perfeição divina? Você pode compreender o mundo tendo uma perspectiva ateísta, tirar Deus e compreender o mundo possível? Pois é, era isso que o Bayle queria, né? O Bayle pensava justamente: olha, tá bom, vocês gostam de Deus, ok, mas vamos deixar Deus um pouco de lado e vamos só discutir aqui as coisas mundanas. Vamos ficar discutindo as coisas. Aí, se em alguma coisa tocar o divino, aí a gente relaciona. Mas as coisas que são propriamente mundanas, para que botar Deus no meio? Só complica. Por quê? Porque Deus, quando a gente coloca Deus no meio, aí tem a vontade dele é superior à nossa, nós não entendemos os desígnios dele, aí vem uma pessoa completamente rancorosa, que é o Bayle, né? Que o irmão dele tinha morrido na guerra, ele não entendia porquê, e ele está com raiva de Deus. Aí é uma pessoa que tem isso, né? E ele escreve meio que uma pessoa que perdeu completamente a fé e a necessidade, e ele quer justamente filosofar sem Deus. É um materialista, tem toda essa perspectiva. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, e ele está justamente colocando essas questões. Ele está nos lançando num debate bem curioso. E o Leibniz, ele fica pensando: mas por que Deus seria um problema? Por que o Criador de tudo seria um problema? Não é fácil para mim aceitar isso. O mundo não pode ter esse furo. Né? Lembre-se que Leibniz está filosofando por analogia. Certo? Ele não pode pensar, ter uma noção completa das coisas como Deus tem, mas ele pode pensar a partir dos princípios que regem a lógica de tudo. Ele compartilha desse princípio. Ele só não pode ver tudo, mas ele pode ver as partes em acordo com a lógica do todo. Essa é a sacada que o Leibniz tem. Existem princípios que são invariáveis. Vale para mim e vale para Deus. Um dos princípios, o Hegel chamou a atenção: as coisas não podem entrar em contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Se isso vale para mim, isso vale para Deus também. Deus não pode querer e não querer uma coisa. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Noção de justiça também. Deus não pode ser justo e injusto ao mesmo tempo. Deus não pode, entendeu?
Isso vale para mim e vale para Deus. Então, o Leibniz, ele diz, existem alguns princípios que eles são universais, que eles são irrecusáveis. Vale para mim, vale para Deus. Então, o princípio de identidade vale para mim, vale para Deus. Algo é o que é. A igual a A. Eu sou eu. Deus é Deus, Marcos é Marcos. Isso vale para mim, isso vale para Deus. Esse caso é suficiente lá para mim. Aí ele vai fazendo as deduções, aí ele vai chegar no princípio de razão suficiente. O princípio de razão suficiente é, se algo existe, há uma razão para esse algo existir. Nada existe de graça, nada existe por acaso. Tudo tem um motivo para acontecer. Embora não possamos conhecer todos os motivos, mas existe. E aí, qual é o nosso erro? O nosso erro é pensar nesse motivo como algo futuro. Se é criado, então. O motivo é uma sequência de causa e efeito. Nós estamos fazendo um grupo de estudo, certo? O motivo desse grupo de estudo ter acontecido, o motivo de vocês estarem aqui, foi eu, a Kelly e a Alane, aqui nessa sala, a gente conversou e disse, vamos para um grupo de estudo? Vamos. Que dia a gente vai fazer isso? Segunda noite. A partir de quando a gente vai fazer isso? A partir do dia 9. Vai dar certo? Vai dar certo. Vamos abrir para outras pessoas? Vamos. Aí entraram outros bolsistas. Aí a Lohane foi, tomou conta do Instagram. Aí a Lohane foi e botou no grupo. Botou no Instagram. E aí foi divulgado. E aí você viu. E aí você se inscreveu. E aí você ficou sabendo da data. E aí você se deslocou da sua casa para cá. Está vendo a sequência de causas e efeitos? Tem a ver com o futuro isso? Não. São coisas que estavam acontecendo e aconteceram. Tem a ver com passado e presente. Tem a ver com causa e efeito. Entendeu? Então, no caso, as razões desse grupo estar acontecendo está em cada um de vocês. Estava determinado que nós 6 estaríamos aqui hoje? Não, não estava determinado. Mas à medida que nós fomos tomando decisões, nós 6 acabamos chegando a esse momento. Os colegas que estão na internet tinham várias coisas para fazer ao longo desse dia. E concluímos, agora às 8 horas e 13 minutos, que estamos com esse grupo aqui. Estão fazendo alguma coisa e assistindo a gente. E participando também. Como, por exemplo, aqui o João colocou, diferente do que vemos na mitologia grega, que os deuses brincam, são caprichosos, porque eles possuem sentimentos humanos. É verdade, João. Deus não tem, Deus não é caprichoso, Deus ele não possui essa falta, ele não precisa se divertir com os humanos. O Deus leibniziano não precisa disso. Se divertir, ele não tem necessidade de diversão, ele não tem necessidade, ele não tem vazio existencial. Ele é lógico, racional e bondoso. Ele pode bondoso. fazer um ato mal porque isso contradiz sua natureza de bondade. Justamente, ele já constituiu as coisas, uma sequência de causas e efeitos, e ele permite as coisas porque as vê como poucas. E aí, no caso, olha só, é por isso que ele é perfeito tanto metafisicamente quanto moralmente, porque ele é perfeito logicamente. Interessante que ele fala que se nós estivéssemos esclarecidos, informados nessas obras de Deus, tanto mais estaríamos dispostos a achá-las excelentes e inteiramente conformes a tudo que podemos desejar. Por isso, se nós conhecêssemos mais as perfeições de Deus, vamos concordar com tudo que está. Isso mesmo. À medida que nós entendemos, basicamente,
À medida que nós entendemos a lógica da criação, mais perfeições nós vemos. E quanto mais perfeições diferentes nós vemos, mais nós concordamos com o mundo criado. Porque nós vamos vendo que mais para frente nós vamos chamar de harmonia pré-estabelecida. Legal, né? Professor, mas o conceito de perfeição, assim, se conhecer o que é perfeição, é tudo aquilo que não implica contradição. Perfeição ou O que não implica contradição, né? Esse é um princípio, né? É um princípio bem básico, né? Para a perfeição. Aquilo que não implica a contradição, aquilo que está plenamente composto, ou seja, aquilo que é completo, que é pleno de si. Aquilo que já... a ideia de completo é a mais perfeita para nós trabalharmos com essa ideia. O perfeito, ele não precisa de mais nada para ser. não tem carências. Não há carências. Perfeito. Não há Professor, carências. aí nesse caso, que ele usa, né? Ele diz assim, que na natureza existem várias perfeições. E nessa nossa leitura. Não sei se é uma pergunta, enfim. Mas, por exemplo, um animal ou uma planta, sei lá. Para eles a perfeição estaria neles alcançarem essa plenitude daquilo que é próprio deles, né? No animal, o gato sendo um gato, uma flor sendo uma flor. E aí a perfeição de Deus reúne essas coisas como... Não consigo imaginar como é que a perfeição de Deus poderia ser uma reunião dessas perfeições. Enquanto aí no caso, as três qualidades que nós temos acesso via Leibniz, que mais para frente vão ser aludidas, tem a ver com a sabedoria, o conhecimento, tem a ver com o poder e tem a ver com a bondade. São as três categorias onde se mostra os atributos divinos e a definição de divino. Pegando o atributo do conhecimento, da sabedoria divina, Deus sabe sobre essa noção completa, outro conceito muito importante para o Leibniz, das coisas. Ele sabe, ele compreende esse processo completo de vida da flor, da planta. Certo? Esse ciclo perfeito da planta. Então a planta, ela germina, ela cresce, ela faz o seu processo de fotossíntese, ela gera o botão, que gera a flor, que gera o fruto, que gera a semente, e ela repete o ciclo. E quando ela gera a semente para repetir o ciclo, ela completa o movimento. Está perfeito. Ela cumpriu o seu papel. A noção completa daquela planta ocorreu. Então é mais sobre contém-se a lógica disso tudo, que literalmente foram trazidas. Então ele traz em si, por compreender essa lógica, ele traz em si todas as plantas do mundo. Todas as plantas possíveis. Em todos os seus estágios. Em todos os seus estágios, Deus domina plenamente o que está acontecendo ali. Então aí já cabe dentro do princípio mais teológico da omnisciência. Onisciência. Perfeito.
Esse nível de perfeição está em. Então, eu acabei de descrever esse processo. Eu posso ser um biólogo, me tornar um biólogo e descrever esse processo com muito mais detalhes. Meus colegas da biologia, aqui do herbário, que até nós temos o bolsista que é o Wallace, né, que faz parte, eles podem descrever com muito mais detalhes esse ciclo de vida da planta. Certo? Aí, no caso, eles teriam um grau de perfeição desse ciclo muito maior do que o meu. E o maior conhecedor do ciclo de uma planta, ele se torna detentor de um grau, o maior grau de perfeição que um ser humano pode ter desse ciclo, né? Visto nos seus mínimos detalhes, certo? A ponto de reproduzi-lo em laboratório, a ponto de clonar essa planta, a ponto de alterar a estrutura do DNA dessa planta para fazer com que a flor dessa planta, em lugar de ser branca, se torne colorida. Como eles fazem com o trigo, né? Entendeu? Então, olha só o domínio que nós temos, né? Pois pronto, Deus, ele tem um domínio pleno disso. Dessa planta e de todas as demais, e de todas as possibilidades de planta possível. Por isso aqui a frase é: e Deus as possui todas em conjunto, certo? Ele está sabendo tudo, como o Eric colocou, oniscientemente, tudo ao mesmo tempo, certo? E que cada um ali pertence no grau mais soberano. Então, o biólogo, o maior especialista de planta da face da terra, ele ainda não domina como Deus domina. Deus domina de uma forma soberana, certo? E nós, por analogia, naquilo que nos cabe. Mas todas as coisas possuem diferentes níveis de perfeição. Nós temos os nossos ciclos de perfeição. Quando eu compreendo o conceito, ciclo de perfeição, de compreensão, um ciclo de aprendizagem. Então a gente está buscando aqui um ciclo que se baseia em quê? Em ler um parágrafo. É um ciclo, é pequeno, mas a gente vai estar dando conta de um parágrafo do discurso de metafísica. É um ciclo, né? Mas é um nível de discussão, uma discussão que está sendo feita. A gente vai esgotar todas as discussões? Não. Mas enquanto o que um grupo de estudo tem que fazer, a gente está indo bem? Estamos. Então isso quer dizer que aquelas pessoas que têm uma visão pessimista do mundo, da realidade, porque ela não é esclarecida das perfeições de Deus. Não conhece. Isso seria um discurso que o Leibniz aceitaria. Ela não conhece as perfeições de Deus. Isso. Ela está tendo uma visão limitada só daquelas coisas. E aí, o que é que isso faz, lhe faz pensar em relação às pessoas? Você que chega a essa conclusão. O Leibniz chegou a essa conclusão. Qual é a perspectiva dele em relação às pessoas? Assim, as pessoas são ignorantes, logo elas não prestam pela sua ignorância, ou as pessoas são ignorantes, então eu tenho que compreendê-las na sua ignorância dos seus limites. Não, ele não tem uma visão assim pessimista do ser, da sua antropologia, não é pessimista. Ou seja, ele está sempre instigando as pessoas a buscarem conhecer as perfeições divinas. Entendeu? Ele é um otimista. Ele é um otimista, ele não tem uma expressão negativa. Ele diz que até mesmo quando a gente fazemos umas coisas erradas, nós fazemos com o intuito de que nós entendemos que é o bem. Achamos que é o bem, a gente fala, a gente sempre tem essa postura. Erramos na hora de fazer o bem. Não é curioso isso?
Hoje pela manhã eu estava discutindo sobre Thomas Hobbes, e o Hobbes, ele leu Leibniz e ele escreveu para o Leibniz dizendo assim: amigo, você está errado, que diabo de mundo bonito é esse que você está escrevendo? Isso é uma droga, rapaz. O mundo não é assim não, o mundo funciona desse jeito aqui, ó. É uma maquinazinha onde está tudo fadado a dar errado, e se a gente não agir rápido, com repressão, segurando as pontas, tudo vai pro beleléu, cara. E o Leibniz não, amigo. A gente tem que confiar. Se a pessoa passou pelo mundo e ela não chegou a essa compreensão, a ciência, isso foi a vida, foi o que a vida pôde dar para ela. A gente tem que compreender. O Hobbes compreendeu. Tem que chegar junto lá e forçá-la a compreender o mundo. Tem isso não. E você pensa que a vida é o quê? Né? A vida não é um pudim não, amigo. Tem que chegar junto. Então, no caso, são visões diferentes, é muito interessante. Né? Todo esse otimismo que o Einstein tem a respeito do mundo tem seu fundamento no entendimento que ele tem sobre Deus. Sim, ele quer manter, né? O que demonstra assim, que realmente é o texto do Leibniz, que é a profissão de fé do filósofo. É bem interessante. Né? Ele não abre mão disso. Olha o Paulo Rodrigues colocou uma questão aqui. Então não podemos ser livres, pois nossa liberdade é determinada por motivos não na perspectiva. É muito interessante essa questão da liberdade no Leibniz. Ele vai ter um parágrafo aqui só para tratar da questão da liberdade. Tá? Então, ao longo do grupo de estudo, a gente vai discutir mais a fundo a liberdade. Mas é interessante entender que a liberdade, do ponto de vista da finitude das pessoas, ela é uma construção. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não determinou para toda a eternidade que eu diria isso para você. Entende? Isso não estava determinado. Não estava... Em relação a mim e a você, isso não estava orquestrado. A gente não combinou isso. Isso é fruto das nossas liberdades. Você entrou na sala virtual, quis participar do grupo, eu estava aqui, né, estávamos discutindo, eu li o seu comentário e agora estou respondendo. Eu poderia até nem ter lido o seu comentário, poderia não ter visto, né? Assim, não estava determinado que esse momento ia acontecer no grupo. Entende? Eu poderia dizer que eu não tenho resposta para a sua questão. Assim, não tem nada determinado. Nós estamos agindo livremente. Mas se Deus não soubesse a resposta que eu iria lhe dar, Deus não seria onisciente. Então, em relação a Deus, Deus sabe. Em relação a eu e a você, nós não sabemos. Onde é que está a liberdade aí? A liberdade está em nós. Certo? Nós somos livres. E quem deu essa liberdade para a gente? Deus. Ao nos criar, nós somos criaturas, logo nós somos finitos, logo nós não temos esse conhecimento onisciente, logo nós temos liberdade. Então o mundo, ele está fadado à liberdade. Porque ele não tem conhecimento absoluto, ele não sabe, ele não consegue ver para além da sua finitude. Certo? E o problema, Paulo, está no que a gente tem que trabalhar desde o começo aqui. O problema está em Deus. Né? Deus é livre, já que Ele sabe de tudo? Ele sabe. E aí? O problema é dele. Nós não. Inclusive, no discurso de metafísica vai ter um momento em que a gente vai trabalhar
sobre o personagem mais triste dos evangelhos, Judas. Coitado de Judas, né? Alguém tinha que trair Jesus para a história ser contada. E aí sobrou para o pobre do Judas. Ah, mas não tem negócio de pobre de Judas não. Ele traiu porque ele quis e tudo mais. Isso mesmo. Em relação à finitude humana, o Judas tem que assumir as responsabilidades pelas suas escolhas, porque ele é livre. Mas Deus sabia que Judas iria trair. Desde o começo. E por que Deus não agiu? Porque Deus deu a liberdade para todo mundo. Se ele interferisse, aí Judas não seria livre. Como ele garante a liberdade para todo mundo, então ele deixa com que as pessoas se ferrem e ferrem os outros. Entendeu? A alcançar um bem maior. Aí essa é que é a questão. O Leibniz, ele tenta, como disse o Eganildo, ele tenta entender, então por que é que ele permite que o mal aconteça? Porque aconteceu um mal, uma pessoa morreu. Uma pessoa não só morreu, ela foi torturada. Teve que levar sua própria cruz, né, o seu próprio instrumento de assassinato foi levado nas costas até um ponto e depois foi morto ali. Por que ele permitiu isso? Aí o Leibniz ele vai se preocupar em tentar entender por que é que Deus toma essas decisões. E como é que tomando essas decisões ele permanece perfeito. Como é que ele permanece justo. Como é que ele permanece bom. É um problema. Por isso que ele escreveu um livro chamado Teodiceia. Mas aqui ele já discute muitas coisas. Então, do ponto de vista da liberdade para nós, a liberdade está garantida. Certo? Porque nós não sabemos. O que é que a gente sabe? Causa e efeito. A gente sabe passado e presente. A gente sabe os motivos que nos levaram até aqui. E tudo foi uma sequência de escolhas nossas. Só podemos culpar a nós mesmos. Né? Deus não tem nada a ver com isso. No máximo, né, ele pode ser culpado de nos deixar escolher. Né, não é complicado, né? Você pode dizer, num momento de revolta, você pode olhar para os céus ou para baixo do chão, ou sei lá, para onde você pensa que Deus está. Você pode dizer: por que você não me impediu? Né? Por que você deixou que isso acontecesse? O Leibniz quer arranjar um meio termo entre a predestinação e o livre-arbítrio. Ele quer arranjar livre tudo nos esforço. Pois é. Mas essa é sempre aquela questão, né? A partir do ponto de vista de quem? Né? Porque se ele nega a soberania divina, ele vai criar um problema com o próprio conceito que ele tem de Deus. Isso. E ao mesmo tempo, se ele exalta esse Deus, ele vai criar um problema com a responsabilidade humana, onde ele diz que se o homem não tem livre-arbítrio, você não pode discutir sobre justiça. Que coisa, né? Será que a gente consegue ler mais um parágrafo? Acho que dá, né? Então vamos tentar mais um parágrafo. Contra aqueles que sustentam que não há bondade nas obras de Deus, ou que as regras da bondade e da beleza são arbitrárias. Quem poderia ler? Vai lá, Laine. Afasto-me largamente, portanto, da opinião dos que sustentam não haver regras de bondade e perfeição na natureza das coisas, ou nas ideias que Deus tem delas, e que as obras de Deus são boas só pela razão formal de que foi Deus quem as fez. Ora, se assim fosse, sabendo-se Deus seu autor, não teria motivo algum para, depois de criá-las, olhar para elas e ver que são boas, como testemunha a Sagrada Escritura,
que parece valer-se desta figura antropológica tão só para nos mostrar que a excelência dessas obras se conhece de olhar para elas, ainda que não reflitamos na denominação puramente extrínseca que as refere à sua causa. E isso é tão mais certo quanto mais verdadeiro for, que pelas obras se conhece o autor, pois é necessário que aquelas portem o caráter deste. Confesso que a opinião contrária me parece extremamente perigosa e demasiadamente próxima à dos últimos inovadores, que defendem que a beleza do universo e a bondade que atribuímos às obras de Deus não passam de quimeras dos homens, que concebem Deus à sua maneira. Do mesmo modo, dizer que as coisas não são boas por uma regra de bondade, mas só pela vontade de Deus, implica, a meu ver, destruir inadvertidamente toda a glória e o amor divinos. Pois, por que haveríamos de louvar a Deus pelo que fez, se ele fosse igualmente louvável tendo feito o contrário? E onde estará sua justiça e sabedoria, se não houver mais que um poder despótico, se a vontade preceder a razão, e se, segundo a definição dos tiranos, o que agrada ao mais forte for, por si só, o justo? Parece, além disso, que todo ato de vontade supõe uma razão de querer, razão esta que, naturalmente, antecede a vontade. Eis também porque considero de todo estranha a expressão de certos outros filósofos, que dizem que a verdade eterna da metafísica e da geometria, e por conseguinte as regras da bondade, da justiça e da perfeição, não passam de efeitos da vontade de Deus. Tenho para mim que todas essas coisas são frutos do entendimento de Deus, que seguramente, tanto como sua essência, independe da sua vontade. Olha só que legal. Aqui, em outras palavras, é aquela discussão lá do discurso que tem lá naquele texto de Platão, né? As coisas são boas porque Deus quer, ou elas são boas porque são boas em si mesmas? Deus nas quer que são boas. Deus as quer que elas são boas. Pois é, né? É um jogo de palavras interessante, né? E aí? Deus... Se as coisas são boas porque Deus as quer, então não há esses princípios, uma regra de bondade. Só o que impera aqui é a vontade de Deus. Deus não pode ser caprichoso. Então, E do contrário, existem regras de bondade que o próprio Deus está sujeito a elas. então vamos... Vá, diga. É que senão o texto do Xenófanes, ele fala que aos homens parece que se os cavalos pudessem falar ou escrever, eles próprios fariam Zeus, Poseidon, como se fossem cavalos também. Sim. Se os bois pudessem escrever e ler, seus deuses seriam bois e vacas, né? Então essa é a proposta, né? É bem curioso, né? Porque vamos tentar reformular aqui em uma forma de questão. As coisas são boas porque Deus as fez? Ou Deus as fez porque elas são boas? O que é que vocês acham? A velha discussão lá de Platão que está aí reverberando isso. Por isso que eu disse, vamos reformular aqui para... E aí, são das duas. O que é que vocês acham? As coisas são boas porque Deus as fez. Opção 1. Opção 2. Deus fez as coisas porque elas são boas. Opção 2. Você acha que a opção 2 é mais interessante? De acordo com o texto, né? Tem mais a ver? Mas aí está para dizer que o próprio Deus seria bom. Por quê? Porque ele deixa que é bom, independente dele. Será que ele próprio é bom? Ele tem uma entidade ruim, mas estaria criando coisas boas? Só que aí, será possível que o ruim gerasse bom? Entendi. Então, no caso, Deus, a segunda opção, se você teme que as coisas sejam boas em si mesmas
e elas sejam boas, independente de Deus ser bom. Isso seria um problema para você. Tia Carla optou pela 2, porque Deus faria as coisas, porque as coisas são boas. Ele veria uma lógica em fazer as coisas, porque ele veria a bondade das coisas. E isso justificaria a sua criação. Né? Por que é que Deus cria? Porque ele vê bondade naquilo que ele cria. Ele não criaria algo que não fosse bom. Seria a consequência. Porque Deus criou as coisas, ele quis manifestar sua bondade. Agora, vem aquilo que o Iraditar chamou a atenção. Não é que ele não pudesse criar. Ele tem o poder para criar. Sempre. Então ele poderia criar as coisas boas e as não boas também. Mas ele opta por criar, por uma questão de bondade, porque ele é bondosíssimo, as coisas boas. Ele se autocondiciona, e essa ideia de autocondição é muito moderna. Isso, o Hegel vai abusar da autocondição, da palavra auto. O idealismo alemão em si vai ser muito, vai usar isso muito. Mas a autocondição é quando a razão, ela olha para si, ela faz uma autorreflexão. Ela reflete sobre si mesma. E ela pensa, isso se aplica a tudo e a mim também. Então, quando eu percebo que para que eu crie algo, esse algo tem que ser bom, eu estou me condicionando a criar, dentre as possíveis coisas que eu posso criar, eu tenho o poder de criar várias coisas, mas eu estou me condicionando a criar somente aquilo que é bom. Quando eu faço isso por um ato de perfeição ou por um ato de imperfeição? Que é a questão que o Érico está colocando. Pode ser que eu faça isso por um ato de imperfeição, ou seja, eu estou roubando o jogo. Eu estou vendo que, dentre as coisas que eu podia fazer, existem coisas perfeitas e coisas imperfeitas, coisas boas e coisas ruins. Aí eu penso, eu vou fazer só as coisas boas. Porque se eu criar as coisas ruins, aí pode ser que a galera não goste de nada. Aí isso mostra uma imperfeição divina. Uma contradição. Um Deus temeroso, um Deus que não sabe das coisas, um Deus que teme, um Deus que tem medo de errar, um Deus que isso não pode. Dúvidas em Deus não pode ter. O Deus laiciano, ele não tem dúvida. Ele tem certezas, somente certezas, porque ele sabe das coisas. Então, no caso, ele saber quais são as coisas boas e as coisas ruins é, na verdade, uma vantagem que ele tem. Né? E justamente ele saber qual delas criar e qual delas relacionar, isso é muito importante. Porque nós sabemos, depois, a gente tem um spoiler dessa brincadeira aqui. Né? Ele não criou apenas coisas boas. Né? E tem um spoiler, né? Que afinal de contas tem coisas que a gente sente. Sofrimento, dor, violência, fome. E aí, tipo assim, se ele criou coisas ruins, seria esse ruim perfeito? A gente teria um perfeito bom? Como é que é ruim para ser perfeito? Aí vem a questão dos graus, né? Pois é, aí fica o negócio. É perfeito porque é completo. Falando daquela maldade, aquela coisa é perfeita. Essa coisa é assim. Mas vamos pensar um pouco, olha. A fome é algo ruim?
Assim, quer dizer, fome enquanto só desejo natural ou fome, tipo assim... Fome. Conceito de fome. É algo ruim. Vamos tirar a fome do mundo. Certo? Ninguém mais sente fome. Quem é que se alimenta? Por que você iria se alimentar? Entendeu? Você não ia ter o seu corpo não ia ser avisado da falta de nutriente e você ia morrer. Fome é necessária. Então a fome Como necessário. é um mal. Aí essa aqui é a questão. Quando é que algo se torna um mal? Não parece que tem que ter uma graduação aí? A falta é um mal. Eu ter falta de... É o mesmo exemplo da fome. A falta, a ausência, a saudade, a incapacidade, a finitude, tudo aquilo que remete a uma ausência de. Né? Será que isso é literalmente somente algo ruim para a gente? Vamos pegar exemplo, saudade. É ruim sentir saudade, mas você sente saudade por quê? Porque você gosta, porque você ama, porque você se interessa, porque foi algo bom, porque você traz boas memórias desse algo que você sente saudade. Então a saudade, ela pode ter momentos dolorosos, mas ela representa algo. Então a fome, certo? Violência é algo ruim, né? Claro, obviamente. Né? Violência necessariamente é algo ruim. Ninguém quer violência. Não. Não, né? Para nada, você não usa violência para nada, para nada. Um mundo onde ninguém é violento, ninguém. Um mundo completamente pacífico. Ah, professor, nesse mundo aí todo mundo quer, né? Um mundo sem conflitos. Um mundo sem conflito, um mundo sem violência é um mundo onde ninguém discorda. Esse mundo seria bem chato. É um mundo de um pensamento único. É um mundo onde nós não temos vontades diferentes. Não, você fofoca. É um mundo sem fofoca, é um mundo onde nada acontece de diferente. Onde eu chego para Carla e digo, e aí Carla, quais são as novidades? Nada que você não saiba. É mesmo, né? Eu sei de tudo que você sabe. Nós vivemos o mesmo mundo. Nós temos as mesmas vontades, os mesmos gostos. Nós somos iguais. É a mesma coisa assistir um filme sem o vilão. É um filme onde nada acontece. Tudo bom, tudo bom. Né? Onde uma pessoa contempla alguma coisa. Onde todo mundo só chega e diz, está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer coisas juntas. Então, no caso, e aí? Parece que quando nós tiramos esses elementos que nós reclamamos muito, as coisas parecem que perdem um pouco de sentido. Então, no caso, o nosso problema é uma graduação dessas coisas. Chega um momento em que essas coisas se tornam insuportáveis. Então, discordar é ter ideias diferentes, e ter gostos diferentes, e ter pontos de vista diferentes, e ter ideias diferentes, e a gente pode chegar a conversar coisas diferentes. E isso só mostra que nós somos pessoas diferentes. Chegar ao nível da violência física, certo? Já seria um nível de conflito que está ultrapassando o tolerável, certo?
aí realmente tem coisas que a gente já pode chamar de mal. A fome levada a extremos, a fome injustificada, causada, ou seja, você poderia abrandar aquela fome, você tem condições de abrandar aquela fome, aquilo seria algo que seria, bastava, você sabe como, você tem as causas e o efeito para você fazer com que aquela pessoa pare de passar fome. Mas a manutenção da fome daquela pessoa gratuitamente, isso é o mal. Então, existe uma contextualização para a gente poder classificar algo como mal. Então, no caso, a gente está começando a pensar como Leibniz. Como é que a gente vai dizer que Deus criou o mal, ou pôs o mal no mundo? O mal parece só uma sequência de causas e efeitos. O mal é uma questão de percepção. Na verdade, é uma questão de graduação. A gente pode começar a fazer uma série de ações que podem chegar a esses extremos. A possibilidade de chegar a esses extremos é que a gente pode chegar e dizer, mas por que foi permitido? Quem sabe a ideia, mais para frente, que vai ser discutido, é que nunca Deus queria que isso acontecesse. O tópico que a gente está colocando é que Deus, ele sempre criou algo a partir da bondade. Então, se ele pôs a fome no mundo, foi por bondade. Ele nunca pensou na fome extrema como uma opção. É real, para ser vivida assim. Eu quero que as pessoas morram de fome. Ele nunca pensou nisso. Mas a possibilidade das pessoas morrerem de fome era real. Sempre foi real na criação. Por que ele deixou essa possibilidade existente no mundo? Justamente para que as pessoas não chegassem a esse extremo, que estaria lá eles. Não, eles vão se tocar. Que deixar a fome chegar a esses extremos é algo ruim. Eu vou deixar a liberdade deles, mas eles vão perceber que isso é algo ruim. Ninguém vai levar aos extremos. Mas se levou aos extremos. E aí, diante disso? Mas ele saberia que os homens vão levar aos extremos. Diante disso. Talvez você saber que tem a possibilidade de a gente superar esses extremos. Mas aí vem a questão. E agora que eu sei que os homens, eu sou ciente, Deus, eu sou ciente de que os homens levaram aos extremos e mataram uns aos outros de fome. Esse é o nosso exemplo. E aí, eu, Deus, vou compreender esse extremo, esse mal, como? Leibniz começou a pensar, como é que eu justifico Deus diante disso? Como é que Deus continua sendo Deus, mesmo permitindo que o homem chegue aos extremos do mal, da maldade? Leibniz começou a pensar, ele tem que tirar um bem, como o Iranildo já colocou, e o Malani também, ele tem que tirar um bem desse mal. Como? Se tira um bem de um mal? Mais uma vez, uma questão de graus. Uma questão de graus. Uma pessoa morreu de fome. Quantas pessoas perceberam isso? Quantas pessoas aprenderam com isso que não é para chegar aos extremos? E não é para permitir que se chegue aos extremos. Que é para lutar pelos direitos, a alimentação das pessoas.
seja, com a morte de pessoas famintas, desencadeou vários bens, políticas públicas, como desenvolver alimentos para garantir que as pessoas tenham consciência da gravidade da fome. Aí você diz, mesmo assim Deus continua sendo injustificado. Porque o meu Deus bom, ele não permitiria perder ninguém. É o que os teólogos brigaram com Leibniz na época. E os críticos também que E os dizem, né, críticos. que um Deus que pode tudo precisava desse tipo de recurso para alcançar esse bem, de um ter uma outra Aí o Leibniz alternativa. vai ter que Quebra-cabeça. vai ter que quebrar a cabeça para responder isso para a gente. Tem que fazer isso. Botando caraminhola na nossa cabeça e a gente vai perguntando para Leibniz. Eu acho que não chego a falar assim, mal gratuito, uma coisa que acontece, você vê que Ele vai ter que resolver isso para a gente. Até o final do discurso de metafísica, alguma resposta ele vai ter que dar para a gente. Mas e aí? O que é que vocês acharam da leitura? A gente passou 1h30 aqui discutindo, gente. é interessante que ele fala aqui, professor, as implicações dessa questão de não haver regras apontadas, né? Nós não podemos adorá-lo nem louvá-lo pelo que ele é. A gente não tem motivo para... Porque isso seria... Deus não pode ser... comprometer a religião totalmente. Isso, Deus não pode... É por isso que, mais uma vez, o Deus de Leibniz não é o Deus da religião. Não é o Deus cristão, não é o Deus hindu, não é o Deus islâmico, não é o Deus... Não é esse Deus. O Deus de Leibniz é o Deus lógico. É um mecanismo. O mecanismo? Olha só como é que. Olha para a metáfora do relógio de cuco. Ele é o cara que engata o relógio. Tem um filósofo cartesiano chamado Girod. O Girod dizia que ele é discípulo, vamos dizer assim, né, de um cartesianismo que depois ficou conhecido como ocasionalismo, que é o Malebranche, Arnaud e o Girod. Aí eles pensavam o seguinte, que Deus tinha criado o mundo e ele, de vez em quando, vinha ao mundo para corrigir algumas coisas que saíam da lógica. Entendeu? Isso ele ia lá e corrigia. É como se ele tivesse criado um mundo que era um relógio perfeito, só que chegava um momento em que a corda do relógio para. Aí ele chegava lá e dava a corda de novo e o relógio continuava. Certo? O Leibniz diz que não dá para confiar nisso, porque é um Deus imperfeito. É um Deus que poderia ter feito o melhor e não fez. Porque ele não é onipotente, ele pode fazer o que ele quer. Aí ele poderia fazer um relógio perfeito, que nunca parasse. Aí ele fez um que para. Por quê? Como é que vocês me justificam isso, cartesianos? Aí eles... Por que os cartesianos, por que Girod fez essa tese? Porque o Girod queria colocar o milagre dentro da estrutura. E o que é o milagre? Milagre é uma intervenção divina. O mundo tem uma lógica, está seguindo essa lógica e de repente, tem uma intervenção divina. E o Leibniz diz, se o mundo é perfeito, se o mundo foi feito por Deus, ele é perfeito. Se ele é perfeito, quando acontece o milagre faz parte da estrutura do mundo. Deus já haveria previsto a possibilidade dos milagres. Porque senão, o milagre fosse algo que estivesse fora do pensamento de Deus quando ele criou o mundo, esse pensamento teria sido imperfeito, porque faltava uma intervenção. Oh, Deus tinha esquecido uma coisa. A pessoa, Deus esquecer. Me esqueci, gente, ó. Me esqueci, rapaz, tinha esse negócio de câncer.
Esqueci. Ó, Foi mal, pessoal. foi mal, gente. Aí vou começar a fazer milagres e salvar pessoas com câncer. É seletivo ainda. Não tem, não cabe, né? Não cabe. Seria uma piada cruel, né? Uma piada cruel com a criação, um Deus esquecido. Né? Então, Havia no caso, diminuído suas perfeições, logo ele não seria primeiro. porque ele não seria onisciente, Não seria perfeito. não seria Tá faltando onipotente, alguma coisa. e uma das 3 perfeições iria cair fora. Porque se ele dissesse, não pus porque eu não quis, não seria bom. Né? Não pus porque eu esqueci, não seria onisciente. Não pus porque naquele momento eu não tinha condições, não seria onipotente. Né? Então, Vai quebrando o balanço de equipe aos pouquinhos. isso, o problema do Epicuro. Né? Então, no caso, olha só como funciona o grupo de estudo. Né? Vocês pensaram que a gente ia acabar a leitura toda hoje, né? O grupo de estudo é assim. Né? Então, no caso, 2 parágrafos a gente pegou muita coisa. Espero que todo mundo tenha colocado muitas perguntas na cabeça, muitas teorias. A gente não tem nenhum tipo de compromisso aqui de chegar em canto nenhum, tá certo? Nenhum. A gente está só conversando, discutindo e debatendo. Guardem algumas questões ao longo da semana. A gente vai ter 15 dias para ler, reler, voltar nesses parágrafos que a gente passou. Pegar algumas questões, assistir vídeos sobre Leibniz, ler coisas sobre Leibniz, conversar entre a gente, e daqui a 15 dias a gente volta a partir do 3, mas poderá, caso queiram, colocar questões que também estavam no 1 e do 2, de novo, tá bom? Professor, quando eu chegar em casa, eu vou fazer WhatsApp. Tá certo, será ótimo, tá certo? Gente, aí no caso, quem quiser, como a Kelly, converter Leibniz nos seus TCCs, tá? Aí depois a gente conversa para a gente ir construindo os projetos de pesquisa, tá? Quem tivesse interesse, para a gente pegar mais bibliografia, pegar alguns comentadores, tá bom? A gente vai conversando e vai nos vendo no decorrer da semana. Obrigado pela atenção. Abraço a todos. Cuidem-se, cuidem dos seus e até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Valeu, gente. Tchau.